Boa noite a todos, com muita satisfação que a gente se reúne aqui para mais uma vez então dar sequência à nossa exposição doutrinária da semana. A gente fica muito contente com a presença de vocês que está nos acompanhando aqui nessa exposição, nessa palestra, pela manhã, pela tarde, pela noite, enfim, na hora que você for assistir, é sempre muito bem-vindo. E eu quero convidar vocês, a quem ainda não segue o nosso canal aqui no YouTube, que ao nos assistir aí aqui embaixo tem um botãozinho de se inscrever, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações, que sempre que a gente colocar um material novo, você recebe em primeira mão. Se porventura você está vendo esse vídeo em alguma outra plataforma, a gente faz o convite, Acesse o YouTube, lá no YouTube, escreve lá, Centro Espírita de Luz, você vai encontrar a gente e faz esse procedimento aí. Que sempre que a gente colocar um material novo, você vai receber sempre em primeira mão. Bom, a nossa comunidade aqui no YouTube, ela já é de 2.684 inscritos. E a gente conta muito com vocês para nós chegarmos aos 3.000 muito rapidamente. Então, se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve e nos acompanha aí. Muito obrigado. E a nossa tarefa hoje é falar o que é a Páscoa para a doutrina espírita, Então, vamos tentar explicar um pouquinho mais o que é esse feriado, tão bacana, que a gente come peixe na sexta-feira, sábado a gente fica assim meio triste, A gente foi ensinado assim. No domingo, então, a gente aproveita comendo aquele monte de chocolate, coelhinho da Páscoa, aquela coisa toda, Então, o que realmente é a Páscoa? Será que a Páscoa é só esse festejo? Será que a Páscoa é só o que esses feriados representam? Ou ela tem alguma coisa a mais que a gente pode tirar daí e pode nos servir de lição de vida? Então, para a gente poder embasar um pouquinho mais a história aqui, vamos nos colocar, ou melhor, nos apossar do que a história pode nos trazer a respeito desse dia, desse feriado, dessa comemoração, dessa festa. Bom, a Páscoa, na verdade, ela é um feriado, ela é uma comemoração que ela tem a sua origem lá nos judeus, Lá nos judeus quando estavam no Egito. Então, há mais ou menos lá 3.300 anos antes de Cristo, aproximadamente, ou melhor, 3.300 anos atrás, 1.300 anos antes de Cristo, aconteceu lá a liberação dos hebreus do Egito, através de Moisés. Lembra lá? Quem assistiu lá o filme O Êxodo, Ou quem leu, enfim, quando Moisés deixa o Egito, com o seu povo, lembra das pragas lá do Egito, aquela coisa toda, Procura o faraó, fala para o faraó que vai ter tal e tal situação, e aí o faraó não libera, E aí depois vem uma situação específica e o faraó libera? Pois é, a Páscoa, ela representa isso. Então, ela foi conduzida por Moisés, essa liberação do povo do Egito, e está totalmente linkada ali àquelas pragas que aconteceram, que está lá tão bem colocado na Bíblia. Então, essa palavra, Páscoa, ela deriva de uma palavra hebraica, que significa Pessá. Pessá, na sua tradução mais literal, assim, ela significa passagem. Então, e aí daí deriva uma série de interpretações. Então, os hebreus eles já estavam há 400 anos escravos do Egito. E em determinada noite, então, segundo a profecia, que houve ali, que o anjo da morte ia visitar as casas e iria levar o primogênito de cada família. Essa era a praga. E que o anjo passaria, aquela casa que tivesse marcado com o símbolo do cordeiro. Essa casa, então, o anjo não visitaria e o primogênito daquela família não seria levado. Então, essa era a praga e a Páscoa, então, representa, um primeiro olhar, assim, o pulo do anjo da morte. Então, esses que tinham o símbolo marcado na casa, na porta da casa, o anjo pularia e não levaria o primogênito da casa, Então, tudo aqui é uma simbologia que tem que ser, de certa forma, entendida, Então, o que era essa marca, Era o sangue lá do cordeiro. E que tal de cordeiro era esse? Esse cordeiro era segundo a tradição deles, da época, nessa data específica, era celebrado lá uma festividade onde se imolava um cordeiro. Então, como é que era o procedimento? Pegava-se o cordeirinho, aquele cordeirinho ficava lá uma semana inteira
com a família, convivendo com a família, com as crianças, brincando e tudo mais. E o cordeirinho a gente sabe que é um bichinho muito bonitinho, queridinho, né? E a família então ela acabava tendo uma certa relação mais estreita com esse animalzinho, né? E aí, em determinado momento, no dia tal, um dia específico lá, esse animalzinho ele era sacrificado e eles, né, comiam essa carne desse cordeiro, né? Então, aí já vem um rito de passagem, né, um rito de perda. Então, de certa forma, a Páscoa, né, o passar celebrado por eles lá, era um rito, era um sacrifício, mas que na verdade significava, tinha uma certa dor ali, que significava a passagem, né, a perda de um ente querido, que na verdade depois de uma semana convivendo com todo mundo ali, aquele ser já era da família, né, já era um ser querido, né. Indo mais adiante, então essa é a origem, né, então tem origem aí nesse ritual, essa simbologia, a origem também nessa questão do pulo do anjo, né, dessa, entre aspas, da praga lá do Egito, né, que daí com o faraó, quem lembra da história, perde o seu primogênito e aí resolve liberar então os hebreus para que eles pudessem seguir, né, o caminho deles. Passados aí 1.300 anos, né, Jesus, né, acaba também aproveitando esse momento, essa celebração da Páscoa, lembra lá? Todos indo para Jerusalém, né? Para comemorar a Páscoa. Jesus entra então em Jerusalém uma semana antes para os festins, para a comemoração da Páscoa. E a gente parando, analisando um pouquinho a história de Jesus, Jesus então reuniu os seus discípulos, né? Fez toda a sua pregação, que a história remonta, a que a Bíblia nos conta, né? Em 3 anos. Então, em 3 anos, a gente ouve falar bastante de Jesus. Antes disso, os relatos, os registros são muito poucos, né? Então, nesses 3 anos, ele reúne os seus discípulos, os seus apóstolos ali, né? E fica com eles, né, direto, esse tempo todo. Então, trabalhava com eles, comia com eles, dormia com eles, pescava com eles. Então, cria aí também uma relação muito próxima entre todos, né? Tanto é que no final lá, né, ele fala, né, que ele já não eram mais seus servos ou seus seguidores, já eram seus amigos, né? E o próprio Jesus, né, muitas e muitas vezes comia e dormia na casa de Simão Pedro. Então era uma relação muito próxima, muito estreita, né, de muita convivência. Então Jesus, depois de toda a sua pregação, de toda a sua explanação e a colocação dessa doutrina, desse evangelho, dessa boa nova que ele trouxe, ele escolhe, né, conscientemente, né, esse período para ir então até Jerusalém para, entre aspas, comemorar a Páscoa, né? E a gente sabe dos relatos, né, onde Jesus ia, uma multidão o seguia, né? Então era algo assim desproporcional, assim, difícil de até mensurar. A população da época não era muito grande, mas a maioria seguia Jesus. Então, onde Jesus ia, sempre tinha muita aglomeração de pessoas e as pessoas procuravam ele. Então, era algo agitado. E ele escolhe justamente o período mais movimentado naquela época para ir a Jerusalém, onde está todo mundo ali reunido, né? Então, ali já estava a mensagem. Ele já tinha escolhido essa data especificamente. E ele sabia, né, que era a comemoração da Páscoa judaica, do Passá. Então, ele sabia, era uma escolha dele. Então, tanto é que no finalzinho ali, né, ele pega e ele sabia que Judas ia traí-lo, ele sabia que Pedro ia negar ele por 3 vezes, né? Então, ele se reúne lá com os apóstolos, ele janta com os apóstolos, ele se despede dos apóstolos, em todo aquele ritual que a gente já ouviu falar inúmeras vezes, né? Então tudo aquilo Jesus já sabia que ia acontecer, já estava na programação dele acontecer daquela forma como foi. Então não foi à toa que ele escolheu esse dia. E automaticamente o cristianismo, então, até pela própria ação de Jesus, associa então um feriado que era a comemoração lá do Passá, né, dos judeus. Então o cristianismo, em virtude de tudo que aconteceu justamente neste feriado, nesta comemoração, então ele coloca uma segunda camada de comemoração em cima de uma comemoração já existente. Então era uma comemoração judaica que se tornou agora uma comemoração judaico-cristã, né? Porque se comemora ali, ou melhor, se vive, né, a questão de tudo que aconteceu. Então Jesus é preso,
Jesus é julgado, condenado, ele é depois martirizado, torturado, crucificado e morto, né? Então, pelos judeus, né? Pelo seu próprio povo e pela ação dos romanos. De uma forma bárbara, triste, mas a Páscoa não é só isso, não é só essa tristeza, não é só esse mal, esse padecer sob Pôncio Pilatos. A Páscoa é renovação. Tanto é que Jesus, ao terceiro dia de tudo isso ter acontecido, ele ressuscita, entre aspas, né? E olha que interessante, ele fica mais ou menos, ou fica, né, 40 dias com os discípulos após a sua ressurreição. E aí depois desse período, né, como nos conta lá os evangelhos, ele ascende aos céus, né, com a presença dos 12, vendo isso acontecer. Então, tudo isso foi muito impressionante para as pessoas que vivenciaram isso, né? Então, ele venceu a morte, ele fez uma modificação, ele fez uma transformação, ele comprovou tudo aquilo que ele disse e que ele ensinou através desse gesto, através desse momento da ressurreição, do ressuscitar. E depois a gente vai entender um pouquinho mais tudo o que aconteceu ali. Na verdade, não foi uma ressurreição, não foi um corpo que ressuscitou, e sim uma materialização de Jesus. Jesus se materializou fisicamente. Isso é um efeito que no Espiritismo a gente estuda e aprende, vê que existem esses fenômenos, né? E Jesus, pela sua grandiosidade, pela sua tamanha, né, proporção espiritual, para ele não foi nada difícil realizar, já que ele realizava tantos milagres, tantas manifestações, que hoje, visto por uma ótica mais atual, a gente consegue entender um pouquinho daquelas coisas miraculosas que ele fazia, né? Que, claro, ele tinha uma enorme capacidade de poder moldar os fluidos e fazer com que a vontade, a fé e a crença das pessoas e todo o seu amor que ele colocava ali pudesse, de certa forma, ocorrer naquelas manifestações. Todas as curas que ele realizou, todas as transformações que ele fez, todas as modificações e todos os corações que ele tocou, pelo extremo amor, pela extrema luz que aquele ser, né, transparecia, aquele ser passava, e pela mensagem maravilhosa que ele trouxe. Pois pensa como é que era antes, né? Antes de Jesus, qual que era o entendimento? Qual que era a concepção que nós tínhamos desse Pai maior, desse Deus? Que era um Deus punitivo, um Deus vingativo, um Deus que ditava ordens, um Deus que tinha que ser adorado, que tinha que ser elogiado, que tinha que ser exaltado, né? Então era aquele Deus que nós tínhamos que temer, porque ele era muito, né, malvado e perverso. E se a gente fosse obediente a ele, ele nos ia nos conceder coisas boas para a nossa vida. Então essa era a cultura. Mas era uma cultura que foi necessário ser instalada por Moisés. Para quê? Para que aquele povo extremamente bárbaro que vivia no deserto, né, que vivia naquele momento, pudesse ser controlado, pudesse ser preparado, pudesse ser, de certa forma, lapidado, para que depois, a seu tempo, Jesus viesse e trouxesse essa mensagem, né? E não desconstruísse, mas que complementasse essa visão que se tinha de Deus. Pois, na verdade, Deus não era. Jesus trouxe um Deus que não é aquele Deus punitivo, que não é aquele Deus de inúmeras regras, que não é aquele Deus, né, que é feito pela forma exterior, e sim pela forma interior. E que o importante para Deus era o amor, que o importante para Deus era a modificação de cada um. E que aquele pai era um pai de amor, era um pai amoroso, um pai extremamente justo e misericordioso, que abraçava todos e ficava muito feliz, né, com o retorno daqueles a que houvesse em algum momento se perdido. E que a todos consolava, a todos abraçava e a todos, né, sem exceção, tratava, alimentava e cuidava como seus verdadeiros filhos, né? Então, esse era o Deus, né? O melhor, Deus que Jesus vem trazer. Então, ele vem desmistificar aquele ser que ficava sentado lá na última nuvem, né? E que era meio temperamental, que tinha que ser adorado, que tinha que ser cuidado. E vem trazer esse Deus de extremo amor, de extrema misericórdia. Esse Deus justo e bom que quer que os seus filhos cresçam, quer que os seus filhos encontrem o melhor para suas vidas e faz de tudo, o possível e o impossível, para que a gente cresça,
que a gente se modifique, se transforme e nos tornemos cada vez mais seres de luz, seres iluminados, como a gente tem um exemplo desse que foi o maior ser que pisou nesse planeta. E aí tem a pergunta, né? Tá, mas quem é esse cara? Quem é esse tal Jesus, né? Lá no Livro dos Espíritos, na questão 625, diz assim: qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo? Então Kardec faz essa pergunta para os espíritos e eles respondem: Jesus. Aí Kardec faz uma nota, né? Para o homem, Jesus constitui o tipo da perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Deus nos oferece como o mais perfeito modelo e a doutrina que ensinou a expressão mais pura da lei do Senhor, porque sendo ele o mais puro de quantos têm aparecido na Terra, o Espírito Divino o animava. Então, ele está querendo dizer aqui que, como ele era o mais puro de todos que apareceu na Terra até então, o próprio Espírito Divino o animava. Então, uma tradução assim muito grosseira, dá para se dizer que talvez, né, quem sabe, Jesus fosse o médium de Deus, né? Mas enfim, Jesus, esse ser maravilhoso, especial, governador do planeta Terra, e em muitas obras isso está relatado. Não esse Jesus que a gente ouve falar, esse Jesus endeusado, esse Jesus como a gente conhece normalmente, mas um Jesus ativo na criação, ativo na condução dos filhos desse pai, irmãos dele, que ele chamava de irmãos, né? Ele é nosso irmão mais velho. Então, na verdade, um ser com muito mais esclarecimento que nós, com muito mais vivência que nós, que quando esse planeta aqui foi criado, ele já era quem ele era. Então, a gente vai ouvir falar muito isso em A Caminho da Luz, né? Nesse livro está relatado a realeza de Jesus. Eu até vou deixar aqui, deixa eu só ver aonde aqui, acho que aqui assim ou aqui assim, vocês vão ver um cardzinho aqui, que eu vou colocar depois. Por aqui assim, vocês vão ver um cardzinho que vai aparecer, que vai linkar lá com uma série que nós já fizemos há uns anos atrás, que é A Caminho da Luz. Eu vou colocar direto aqui num trechinho que fala de Jesus, depois vocês podem assistir com mais calma essa série que é muito legal, desse livro, que ele esclarece muita coisa. Então, muito do que está sendo falado aqui, a gente vai entender através dessa série. Bem, então qual foi a maior mensagem que Jesus nos deixou com tudo isso, né? Com toda essa simbologia, com todos esses acontecimentos, com todo esse martírio que ele mesmo sofreu? O que era a intenção dele? Né? Deixar para nós o seu evangelho, o seu ensinamento. O evangelho esse que é o manual, né, da vida e do viver, que a gente fala aqui toda semana, né? Claro que a luz do Espiritismo, que nos explica de uma forma um pouco mais ampla tudo isso, nos faz entender um pouco mais e um pouco melhor aquilo que aconteceu naquela época, é aquilo que ele mesmo falou e nos explicou, e que, né, muitos, até hoje, entra por aqui, sai por aqui, a gente não consegue entender. Então o Espiritismo, ao seu tempo, vem nos ajudar a entender isso. Então todas essas palestras, essas exposições, que para quem nos acompanha aqui, ou para quem já acompanha aí a doutrina espírita, tudo está baseado no evangelho dele, nos ensinamentos que ele deixou para a gente. E o Espiritismo vem explicar um pouco mais, né? Trazer um pouco mais de entendimento em cima de passagens tão profundas, mas que está ali, o manual da vida, do viver e da felicidade. Então ele veio trazer para nós isso, e essa foi a sua grande redenção, essa foi a sua grande obra, essa foi o seu grande trabalho. Todo o resto que aconteceu era justamente para chamar atenção para isso, né? Para esse ensinamento, pois ele era o quê? Um grande professor. E ele aproveitava todos os momentos para ensinar. Então, o Rabi da Galileia, né, o grande professor, ele veio para nos trazer isso, né, lições de crescimento, lições de vida. E veio descortinar esse outro mundo, que até então a gente só tinha uma vaga ideia de como é que era. Então, ele veio descortinar esse mundo de amor, esse mundo do além vida, né? Esse reino dos céus a que ele se referia tanto. Ele veio nos trazer um pouco mais, nos fazer entender um pouco mais o que era esse reino do céu. Então ele veio nos anunciar, trazer o seu evangelho, anunciar a sua boa nova, né? Veio descortinar de uma vez por todas, né? Todas aqueles véus que ainda existiam. Claro que ele também deixou muitos véus, porque não tinha como ser diferente naquele momento, pois afinal de contas éramos nós que estávamos lá. Imagina o nosso entendimento há 2000 anos atrás como não era, né?
Hoje já é difícil, imagina como não era naquela época lá. E muita coisa que ele trouxe, que ele deixou, ele teve que nos contar através de pequenas histórias, pequenas parábolas do cotidiano daquela época. E né, essas historinhas, ao ser entendidas, ao serem lidas e traduzidas e entendidas, a gente vai cada vez entendendo a riqueza, a profundidade de informação que está contido ali. Que é como a gente conta as histórias para as crianças, né? Ah, como é que é tal coisa, pai? Ah, é assim, assim, assim. Então a gente cria certas alegorias para explicar assuntos mais complexos, que naquele momento eles não iriam entender, mas conforme eles fossem crescendo, eles entenderiam. Então, a parábola, ou então boa parte dos ensinamentos de Jesus foram feitos dessa forma. E acima de tudo, ele veio nos mostrar que Deus era justo e bom, e veio trazer esperança e luz a todos os corações. Então, né, lembra que ele falava lá que o meu jugo é suave e o meu fardo é leve? Então ele veio trazer justamente esperança, veio trazer paz, veio trazer uma nova realidade a todos nós. E acima de tudo, o que ele fez? Ou melhor, acima de tudo, o que ele falou e fez, né? Porque ele não só falou, ele fez, ele era. Ele simplesmente, né, trouxe o exemplo de humildade, de bondade, de misericórdia e aquele, o maior entre os maiores. E aí vocês vão ver naquele vídeo que eu falei antes aqui, do cardzinho, né, aquele que era o rei dos reis, que poderia ter escolhido o maior dos palácios para ter nascido e para habitar. Ele vem nascer de uma manjedoura, num coxo, uma estrebaria das vacas, e tem como seu palácio, né, o simples casebre de um carpinteiro. Então esse que veio nos trazer tanto amor, tanta luz, tanta paz, escolheu justamente a humildade como a sua bandeira. Escolheu justamente nos trazer a ideia, ou melhor, a concepção de que a materialidade não importa. O que importa é o que está no coração. O que importa é a intenção. O que importa é a lealdade e a misericórdia para conosco e para com o próximo. E a caridade para conosco e para com o próximo. E ele falava o tempo todo, né, que se a gente tivesse um problema com o irmão, a gente tinha que resolver. E só depois da gente resolver isso com o irmão, a gente podia, então, né, se dirigir a Deus, se direcionar a Deus. Então ele já o tempo inteiro nos ensinava a caridade, o amor, o entendimento entre as pessoas, que era, né, aquilo que a gente vem estudando hoje, tentando cada vez mais melhorar. E como eu estava falando, né, ele veio trazer consolação, ele veio trazer luz, ele veio trazer equilíbrio, ele veio trazer força, esperança e paz. Eu tinha dito antes que a mensagem que ele falou, ou melhor, as palavras, que está lá em Mateus 11, de 28 a 30, que diz o seguinte, que meu jugo é suave e meu fardo é leve. Vinde a mim todos que estiverem sobrecarregados e eu vos aliviarei. Então, né, quando a gente está com aquele problemão que a gente não consegue enfrentar, que nada, né, parece que soluciona, né, é justamente nessa hora que a gente tem que se lembrar dessa passagem, dessa fala de Jesus, que é nesse momento que a gente tem que procurar Ele e entregar para Ele o nosso fardo, porque Ele nos aliviará, porque o jugo dele é suave e o seu fardo é leve. Então, né, quanta coisa, quanto ensinamento, quanta profundidade que tem aqui. E a gente pode também, eu vou deixar depois uma outra exposição aqui, mais para frente um pouquinho, eu vou apontar aqui, vai estar o cardzinho, que linka nisso aqui também. E fala, né, que quando a gente está com um problema, quando a gente está vibrando e vivendo aquela situação, a gente não atina, a gente não tem condição de resolver nada, de solucionar nada. Então, quando a gente entrega isso para o nosso Pai, para o nosso Criador, para o nosso irmão mais velho, né, que é Jesus, e Ele nos alivia, abre a nossa mente e a gente consegue ter um pouquinho de tranquilidade, um pouquinho de paz no nosso pensamento, automaticamente, né, por um raio de luz e de amor, a gente começa a ter ideias, começa a ter soluções, começa a aparecer coisas que vão nos ajudar a sair daquele problema. Então, isso que ele estava dizendo aqui. Está muito pesado, meu filho, meu irmão, meu amigo. Traz para cá e a gente vai resolver isso junto. É isso que ele queria nos dizer. Então, aproveitando esse momento do coelhinho da Páscoa, da saída do Egito, do pulo do anjo, da chegada de Jesus, a comemoração judaica, né, que compilou com a crucificação dele, com a morte dele, com a ressurreição dele,
Então, tudo vem se somando a essa comemoração da Páscoa. Por isso que ela é tão importante. Então, a Páscoa não é só coelhinho. A Páscoa é o quê? É passagem, é renovação. E o que essa Páscoa, o que essa renovação representa? Então, por exemplo, é um detalhe muito, deixa eu achar a palavra certa para isso, sutil, mas que muda tudo, que faz toda a diferença. Então, a Páscoa é a passagem, a Páscoa é a renovação, a Páscoa é um momento de conciliação com Ele e o fazer diferente. Então, se está fazendo errado, esse é o momento de parar, refletir sobre o teu erro e fazer diferente. Então, de trocar o problema, de trocar a negatividade pela positividade. É trocar o erro, trocar o que está errado pelo que está certo. É fazer diferente. É entender, acima de tudo, que a semeadura é livre, mas que a colheita é obrigatória. Vou deixar o cardzinho aqui, depois vocês assistam isso aqui, que foi falado acho que semana passada, retrasado, tá? Que isso vai linkar com tudo isso que a gente falou e vai trazer um entendimento muito maior. Que, se não me engano, é o capítulo 25. Buscai e achareis, está aqui. Ó. Então, ao fazer isso, a gente pensar diferente, sentir diferente e agir diferente, a gente vai fazer uma nova semeadura na nossa vida, que vai trazer uma colheita. Que essa colheita vai ser de acordo com essa semeadura que a gente está fazendo. Então a Páscoa, esse momento de passagem, de pulo, de refazimento, de renovação, de ressurreição, de materialização, de transformação, ela na verdade é isso. Ele é um chamado, ele é um momento para que a gente, olha cara, abre os olhos, faz diferente, te renova, te transforma. E a gente faz a transformação, faz uma nova semeadura e faz uma linda colheita. Então essa é a ideia da mensagem da Páscoa. É, mais uma vez, nos lembrar, né, de uma forma muito simbólica, com muitos símbolos, mas com muita profundidade de sentimento, que a gente está aqui para fazer mudanças. A gente veio a esse mundo, né, a gente está aqui nessa existência hoje justamente para fazer mudanças. Nós estamos aqui para mudar o que a gente foi no ontem, lá atrás, antes da nossa existência, e que a gente implorou muito para estar aqui. Que não foi fácil a gente conseguir essa vida aqui, essa existência. A gente teve que penar muito, a gente teve que trabalhar muito, a gente teve que pedir muito para estar aqui. E ao estarmos aqui, a gente veio cheio de possibilidades de transformação, de renovação, de refazimento da nossa vida. E muito a gente fez já, muita coisa a gente mudou. Talvez um dia quando a gente chegar lá de lá, que a gente vê o videozinho de como é que a gente era lá atrás, nas outras existências, a gente vai ver quanta modificação a gente fez. Mas ainda a Páscoa, esse momento da renovação, da transformação, ela é sim para a modificação do que está acontecendo aqui hoje. A gente se dá conta de tudo aquilo que a gente já fez para trás. Para trás eu digo hoje, um minuto atrás, uma hora atrás, um mês atrás, um ano atrás, há uma década, 2 décadas atrás. A gente lembrar disso e conscientemente transformar, mudar, porque a gente está aqui para isso, para fazer uma constante mudança, uma constante renovação, uma constante transformação na nossa vida. E lembra, sempre que a gente pensa, que a gente sente, que a gente profetiza, né, a gente faz a mudança na nossa vida. Então essa mudança não é exterior, essa mudança não é da forma exterior como os judeus muitas vezes pensaram de uma forma errônea, né? Jesus vem afirmar que a mudança ela é interior, que é o nosso ser interior, o nosso eu interior, o nosso coração que tem que ser tocado e transformado. E ao ser tocado e transformado, tudo na nossa vida se modifica. Lembra que ele falava para nós? Vós sois deuses, né? Tudo que eu faço, vocês podeis fazer e muito mais, porque ali estava o potencial. Nós somos esse potencial de transformação. E a obra-prima da nossa vida, a nossa obra-prima é justamente a nossa vida, a nossa existência. Então tudo aquilo que a gente é hoje é o somatório de todas as vivências, de todos os pensamentos, de todas as ações, de tudo que a gente aprendeu, cresceu, viveu, fez, né? Errou, acertou. Hoje nós somos essa obra-prima que está em constante lapidação e transformação da pedra bruta, né, para o diamante, da pedra, né, bruta para a pedra polida, né, para o diamante bruto para o diamante brilhante.
Então esse é o nosso objetivo, é a transformação, que é o objetivo da vida, o objetivo da existência, o objetivo de tudo isso que a gente está vivenciando, de todas as relações que a gente tem, de todos os encontros, todos os desencontros e tudo que acontece na nossa vida. Que o grande momento é justamente nós semearmos, plantarmos o máximo de felicidade e de amor e de luz que a gente conseguir colocar na nossa vida e na vida do nosso próximo, dos nossos irmãos que estão ao nosso redor. E o próximo, gente, é aquele bem próximo mesmo, está ali juntinho com a gente, mas também os que estão um pouco mais distantes. Então o nosso trabalho aqui na Terra é basicamente, né, fazer como Jesus fez, que Ele é o nosso modelo. Então lembra, Ele não só falava, Ele fazia, Ele era ação, Ele era quem Ele era, né? Então Ele não era um discurso, Ele era um ser vivente que viveu entre nós e que os seus exemplos nos tocaram tanto. Então foi realmente a presença, a convivência com Ele que dividiu a história em dois, né? Lembra? Antes de Cristo e depois de Cristo. Foi o único ser que dividiu a história em dois até hoje, né? Então, o antes e depois. Então, o que Ele vem nos chamar é para uma vida mais feliz, mais plena, mais organizada, mais abundante, com mais felicidade, com mais entendimento, com mais simplicidade, pois Ele era simples e humilde, mas também com muita abundância, porque a vida, o universo é movimento e abundância. Então, mas o mais importante de tudo isso é o quê? É o coração, é o sentimento, é o crescimento, é o aprimoramento, não só nosso, de todos que estão ao nosso redor, de todos os nossos irmãos. E quando a gente faz isso, quando a gente cresce, a gente leva um monte junto com a gente, pelo nosso exemplo. Então, mais ainda é importante que a gente faça essa passagem, que a gente dê esse pulo, que a gente faça essa transformação, que a gente faça essa renovação. Enquanto a gente está a caminho aqui, né? Então, mais uma vez o chamado para a gente se transformar, mudar. Como é que começa? Começa pequeno, começa devagar, começa com a reforma íntima, começa com a caridade, começa com todos aqueles passos, né, que Ele deixou para nós aqui e que a gente ainda luta para entender. Mas, acima de tudo, amar. Amar a Ti, amar o próximo, lembra? Amar o próximo como a Ti mesmo e a Deus sobre todas as coisas. Então, ama a Ti, ama o Teu próximo e ama a Deus, né? Deus sobre todas as coisas, mas te ama, né? Não ama só o teu próximo, tem que te amar, pois tu te amando, tu vai te amar teu próximo, vai amar a Deus, e tu entra num ciclo virtuoso, né? Onde há amor, paz, tranquilidade e prosperidade, porque tu pensa coisas boas, coisas positivas, coisas de luz, sente isso, profetiza isso e executa isso na tua vida. E a tua vida reflete essa semeadura que vai ali na frente gerar uma colheita e uma transformação. Então a Páscoa é isso, gente. É transformação, é alegria, é renovação, é refazimento, é reconstrução. Então, muito obrigado a todos vocês que ficaram aí até o final com a gente. Vamos fazer então a nossa tradicional oração aqui de encerramento, né? Deixa eu colocar aqui uma musiquinha para a gente dar aquela aclimatada importante. Eu quero convidar vocês todos a gente elevar o nosso pensamento ao alto, o nosso pensamento ao nosso Pai Maior, e pedir a Ele, nesse momento, que nos ilumine, a todos nós que de alguma forma ou de outra nos encontramos aqui nessa conexão energética de amor, de luz, de força, de vibração e de alegria. Querido amado Pai, Deus Todo-Poderoso, nós te pedimos nesse momento, Pai, nessa hora sagrada, independente do horário que a gente vai estar vendo esse vídeo, assistindo ele, mas ao nos conectarmos a essa oração, nós vamos nos conectar a esse momento e a energia aqui gerada, conforme esse vídeo for sendo assistido lá, vai cada vez aumentando mais. E a gente quer te pedir, Pai, que toda e qualquer negatividade que de alguma forma ainda possa estar sobre nós, sobre nossas casas, locais de trabalho, casas de amigos, parentes e familiares, que nesse momento, Pai, todas elas, sem exceção, sejam recolhidas, conduzidas ao espaço e lá queimadas, de forma a não prejudicar a mais nada e nem a ninguém. A gente quer te pedir, Pai, nessa hora sagrada, derrama sobre nós as bênçãos dos teus laboratórios divinos, nos trazendo a paz, a saúde, a força, o equilíbrio, a tranquilidade, a certeza, a abundância, a saúde, a cura. É aquilo, Pai, que nós nesse momento te entregamos como nossa maior dor. E a gente quer te pedir, Pai, cuida disso para nós. Nos ajuda, Pai, nos alivia, pois a gente sabe que o teu jugo é leve, né? Teu fardo é suave. Então, nos ajuda,
Cuida disso para nós, trata para nós isso que nós conscientemente agora te entregamos. E leva, Pai, muita luz, muita paz a todos os cantos da nossa casa, dos nossos locais de trabalho, das casas de nossos amigos, parentes e familiares, que todos, Pai, sem exceção, possam receber essas vibrações de amor, de paz e de luz. E assim, querido amado Pai, nós te agradecemos muito por toda essa energia, por todo esse amor, por todo esse carinho, por toda essa luz que recebemos. Muito obrigado, Pai de amor. Muito obrigado a todos vocês que nos assistiram, nos oraram com a gente aqui, né? Levaram suas vibrações ao alto com a gente. E se quiser fazer alguma coisa, né, para essa mensagem, nos ajuda aí a divulgar aí nas redes sociais, compartilhando com seus amigos, com seus colegas, enfim, com quem essa mensagem possa de alguma forma ajudar. Muito obrigado a todos, uma boa semana, muita paz e muita luz. Que Deus nos abençoe a todos, que assim seja.